A Bíblia fala de 4 anjos poderosos, amarrados junto ao grande rio Eufrates, esperando por um momento específico na história para serem libertados. Mas quem são eles? Anjos de Deus ou demônios disfarçados? E qual é o seu terrível propósito? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocalipse para desvendar um dos seus enigmas mais assustadores. O cenário é o fim dos tempos. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão celestial dos eventos que abalarão o mundo. Ele descreve uma série de juízos divinos, simbolizados por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. É ao soar da 6ª trombeta que o nosso mistério começa. João escreve no capítulo 9 do Apocalipse: o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ela dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. A ordem é clara e direta, vinda de um lugar de santidade, o altar de ouro perante Deus. A resposta é imediata. O contínua. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Pensem nisto. Quaternios seres cuja libertação estava marcada no calendário divino com uma precisão assustadora, são soltos com uma única e terrível missão: exterminar 1/3 de toda a humanidade. A descrição que se segue é apocalíptica. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é mobilizado, seus cavalos têm cabeças como de leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. É por meio dessas 3 pragas que a 1/3 parte da humanidade é morta. A escala da destruição é difícil de imaginar. É um juízo de proporções globais, executado por essas entidades liberadas do rio Eufrates. Isso nos leva à pergunta central: quem são exatamente esses 4 anjos? A Bíblia não nos dá os seus nomes nem uma descrição física detalhada, mas nos dá pistas cruciais. A primeira e mais importante é a sua condição. Eles estavam amarrados ou presos. A palavra grega usada aqui é dio, que significa atar, prender, acorrentar. Essa linguagem é muito significativa. Na Bíblia, os anjos santos, os mensageiros de Deus, são descritos como seres livres que servem à vontade divina no céu e na terra. Eles não são encontrados acorrentados em rios. Por outro lado, a imagem de seres espirituais presos é consistentemente associada a anjos caídos ou demônios. O apóstolo Pedro, por exemplo, fala sobre anjos que pecaram e foram lançados por Deus no abismo, entregues a abismos de escuridão para serem reservados para o juízo. Judas também menciona os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, e que Deus os tem guardado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. A ideia de seres malignos presos, aguardando o momento de libertação para causar caos, é um tema recorrente. Portanto, a teoria mais forte e amplamente aceita entre os estudiosos da Bíblia é que esses 4 anjos do Eufrates não são anjos santos de Deus, mas sim anjos caídos de alta patente. São demônios poderosos, líderes de uma horda infernal cuja maldade era tão grande que Deus os aprisionou em um local específico até que chegasse a hora de Assalós como instrumentos do seu juízo. Mas por que o rio Eufrates? Este não é um detalhe aleatório. O Eufrates é um dos rios mais importantes da história humana e bíblica. Ele nasce nas montanhas da Turquia e flui através da Síria e do Iraque, desembocando no Golfo Pérsico. Foi nas margens do Eufrates que floresceram algumas das primeiras grandes civilizações, como a Suméria, a Acádia e a Babilônia. É a região do Jardim do Éden, o berço da humanidade, mas também é uma região marcada por rebelião contra Deus. Foi lá que a Torre de Babel foi construída, um símbolo do orgulho e da desobediência humana. A Babilônia, a grande cidade às margens do Eufrates, tornou-se, na Bíblia, o arquétipo da idolatria, da feitiçaria e da oposição a Deus. Portanto, aprisionar esses anjos caídos no Eufrates parece ter um profundo significado simbólico. Um lugar que foi palco de tanta rebelião contra Deus se torna a prisão temporária para agentes dessa mesma rebelião, até que sejam soltos
para executar um juízo sobre uma humanidade que segue o mesmo caminho. O facto de estarem preparados para a hora, o dia, o mês e o ano revela outro ponto fundamental: a soberania absoluta de Deus. Mesmo esses seres demoníacos, com todo o seu poder e maldade, não são autônomos. Eles estão sob o controle divino. A sua libertação não acontece por acaso, nem por força própria. Acontece porque uma voz do altar de Deus dá a ordem. Eles são ferramentas, ainda que relutantes e malignas, nas mãos de um Deus justo que está executando o seu plano. Isto pode parecer um paradoxo. Como pode um Deus santo e bom usar forças do mal para cumprir os seus propósitos? A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo a ira e a maldade de homens e demônios para realizar a sua vontade. Pensem no faraó do Egito. Deus endureceu o seu coração para demonstrar o seu poder. Pensem em Judas Iscariotes. A sua traição foi um ato terrível, mas foi através dela que o plano de salvação de Deus foi cumprido na cruz. Da mesma forma, no Apocalipse, Deus permite que essas forças demoníacas sejam soltas não porque perdeu o controle, mas porque o seu tempo de juízo chegou. É um juízo terrível sobre uma humanidade que, mesmo depois de testemunhar pragas e sofrimentos, se recusa a se arrepender. João deixa isso claro logo após descrever a matança de 1/3 da população. Ele escreve: o restante da humanidade que não foi morto por estas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Não deixou de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. A libertação dos 4 anjos e do seu exército demoníaco serve como um espelho sombrio para a humanidade. As pessoas adoravam demônios, e Deus, em seu juízo, permite que elas sejam atormentadas e mortas por esses mesmos demônios. É uma colheita terrível daquilo que foi semeado. Então, em resumo, os 4 anjos presos no rio Eufrates são, muito provavelmente, anjos caídos de alta patente. Líderes demoníacos cuja maldade os levou a serem acorrentados por Deus. O local, o rio Eufrates, é simbolicamente significativo, ligado à história da rebelião humana. A sua libertação, marcada com precisão divina, não é um sinal de fraqueza de Deus, mas da sua soberania absoluta. Eles são soltos como um ato de juízo sobre um mundo impenitente, liderando um exército infernal para executar uma sentença devastadora. O mistério desses 4 anjos é um lembrete sombrio da realidade do mundo espiritual, da gravidade do pecado e da certeza do juízo divino. Mas, acima de tudo, é uma afirmação do poder e do controle soberano de Deus sobre toda a criação, incluindo as forças mais sombrias. Ele é quem define os tempos, quem estabelece os limites e quem tem a palavra final na história. O Apocalipse, apesar de suas imagens aterradoras, não é um livro sobre o poder do mal, mas sobre a vitória final e absoluta de Deus. Obrigado por assistirem e por se juntarem a nós nesta jornada pelos mistérios da Bíblia. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais temas como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!